Olá! Sejam todos e todas muito bem-vindos ao canal da Escola de Artes. Hoje nós chegamos à 10ª videoaula da série O Teatro Não É Uma Coisa Só. E para fechar com chave de ouro esse momento, nós vamos falar sobre teatro épico e vamos receber aqui, na nossa sala virtual, a convidada Natália Gadioli. Bom, nossa convidada de hoje, para falar um pouquinho sobre teatro épico, é ela, a maravilhosa Natália Gadioli. Oi, Ana, obrigada pelo convite. Quero agradecer especialmente, né, a professora Ana Fernanda e a todos que estão participando desse projeto e aos alunos. Espero que seja um papo interessante, que traga questionamentos, reflexões, e não é para a gente responder ou resolver nada, mas para a gente pensar junto sobre essa provocação, né, que a professora me fez, para falar um pouco sobre o teatro épico para vocês. Me chamo Natália Gadioli, eu sou atriz da Companhia Ensaio Aberto. A professora me disse que alguns de vocês estiveram no Rio recentemente. Recentemente não, né, gente? Isso já tem um tempo, porque a gente já está aí, há meses nessa pandemia, né? É verdade. Então, foi no ano passado, passou tão rápido tudo isso. No ano passado, assistindo um espetáculo da Companhia Ensaio Aberto, que foi a Mandrágora, lá no Armazém da Utopia. Então, para quem se lembrar, quem esteve lá, eu participei desse espetáculo como atriz, sou atriz da Companhia Ensaio Aberto desde 2017, e a Companhia Ensaio Aberto é um coletivo que trabalha com o teatro épico, né? Que tem como uma das premissas do seu trabalho o teatro épico. Então, vou falar um pouco a partir também das minhas experiências, né, com esse coletivo, e também estou quase me formando no curso de Estética e Teoria do Teatro da Unirio. E essa será, então, a minha formação acadêmica em teatro. No mais, a minha formação como atriz é na cena e é no palco, né? Então, parte muito desse cruzamento entre a teoria e a prática, a minha formação. Natália, com essa experiência que você tem no ensaio aberto, que você vem construindo, enfim, por que é importante para você falar sobre teatro épico hoje? Então, Ana, eu fiquei pensando, né, sobre essa provocação, e eu acho que é importante falar sobre teatro épico hoje, justamente pelo que normalmente não se fala a respeito do teatro épico, que é a sua filiação, né? O seu pressuposto histórico, as suas ligações com a tradição do teatro operário, do teatro popular. Muitas vezes a gente fala sobre o teatro épico em contraponto com o teatro dramático, e acaba que se sintetiza o que é o teatro épico nesse lugar, né? Eu também vou falar um pouco sobre isso, sobre essas características do gênero épico, mas tem uma expressão interessante, assim, que num bate-papo com o companheiro Bruno Peixoto, ele trouxe para a gente, e da gente estar pensando o teatro mais por suas tradições do que como gênero. E aí eu acho importante para pensar o teatro épico por esse viés, assim, das suas tradições, né? O teatro épico, ele não surge de repente, né? Ele também é um movimento nas artes, no teatro, que é um movimento que acompanha um movimento histórico e social, né? Então, lá no final do século XIX, por volta de 1860, por ali, tem um movimento na Alemanha muito forte, em outros países europeus, um movimento operário muito forte, né? Então, o movimento operário, juntamente com os partidos operários, eles começam a surgir na Europa em contestação às estruturas dominantes de poder, às estruturas dominantes, né, sociais,
E de alguma maneira, isso vai reverberar na cena, né? Então, tem e aí eu gostaria aqui de trazer uma referência bibliográfica, um texto, que é muito interessante para compreender isso bem, para estudar, que se chama Brecht e o Teatro Épico, que é um texto da professora Iná Camargo Costa, que é uma teórica estudiosa do Brecht e do teatro épico, e que é bastante interessante para quem tiver interesse em ver um pouco mais sobre isso. Assim, o que eu acho importante, assim, tem muita informação ali e tal, mas o que eu queria trazer desse texto é justamente o que é pressupostos do teatro épico, né? Então, um dos pressupostos principais que ela coloca para a gente, para o teatro épico aparecer, é justamente a ascensão da classe proletária na cena histórica. E como que essa classe, essas pessoas, o povo, também surgem na cena teatral, como portadores de fala, né? Porque, na verdade, o teatro dramático, que é o drama burguês, ele coloca em cena a classe burguesa, a classe dominante, né? Então, a classe operária ela acaba ficando subjugada nesse tipo de teatro. E no teatro épico, ela aparece com outra força, por outro ponto de vista e com outra perspectiva. Então, acho que isso é muito importante ser dito, importante para a gente pensar como o teatro épico surge na cena, e esse é um dos pressupostos mais importantes, nessa ascensão dessa classe trabalhadora. Então, tem uma ligação direta com o movimento operário, com o teatro operário, e o teatro político e o teatro épico, né? E esse movimento, ele se dá conjuntamente. Bom, e aí, sempre que a gente fala de teatro épico, a gente acaba falando do Brecht, né? Do Bertolt Brecht, esse dramaturgo e senador alemão, que foi um dos principais expoentes, na verdade, do teatro épico. É claro que Brecht não é sinônimo de teatro épico, o teatro épico ele é anterior ao Brecht, enquanto, né, um movimento, uma tradição, mas o Brecht, quando ele começa a fazer o seu teatro, ele está se filiando a essas tradições do teatro operário, do teatro popular, e é importante fazer essa conexão entre o teatro épico e o teatro popular justamente por essa ascensão dessa classe à cena. Então, o teatro épico ele volta a olhar para o teatro popular de séculos passados, anterior ao momento do drama burguês, né? Porque o drama, ele, por muito tempo, ele foi preponderante na cena teatral, por muitos séculos. Mas antes do drama burguês surgir, do teatro dramático surgir, nas características que a gente conhece, o teatro popular já existia, né? A cultura popular, as tradições populares, as tradições da feira, né? Então, também outra referência importante para o teatro épico é o teatro de feira, é o teatro dos praticáveis, a tradição dos praticáveis. Isso também, e aí nesse sentido, para quem viu a Mandrágora, pode já começar a pensar no que eu estou querendo dizer com a tradição dos praticáveis, com a tradição dos tablados, desses palcos em que o ator, a gente valoriza, dá importância aos elementos teatrais, e não só ao ator, ao texto, mas ao espaço, aos outros elementos da cena, né? E o palco, ele começa também a narrar. Então, a Mandrágora, como cenografia, para quem tem essa referência, vai poder lembrar desse espaço. Não é um cenário que remete a algum espaço que a gente conheça, né? Ele é um espaço construído para o ator descobrir aquele espaço e trabalhar naquele espaço, explorar aquele espaço e se relacionar com o público a partir daquele espaço. Bom, então, eu acho que é importante a gente falar de teatro épico hoje, justamente aí também por esse sentido. Por outro lado, quando a gente pensa em teatro épico, e aí já fazendo um contraponto também com o teatro dramático, a gente está deslocando o centro do indivíduo, né? Porque no teatro dramático o indivíduo ele está no centro do teatro. A gente pensa numa lógica de protagonismo no teatro
dramático, que não cabe ao teatro épico. O teatro épico, ele, justamente pela sua filiação e pelas suas tradições, ele traz para a cena o coletivo, ele traz para a cena o coro, ele traz para a cena os anônimos. Então, ele traz para a cena as relações sociais, a sociedade. Então, ele quer discutir temas e relações sociais e críticas ao sistema e ao modelo social que não cabem numa lógica dramática fechada e privada. O teatro épico, ele é da dimensão do que é público no sentido de estar fora de um ambiente fechado e que diga respeito a um determinado grupo de pessoas ou a determinados sujeitos. Então, diz respeito a uma sociedade, né? Então, e aí, pensando por essa perspectiva, eu acho que a gente precisa ter esse olhar para o teatro épico, a importância do teatro épico, para a gente, enquanto coletivo, enquanto artista, enquanto sujeito histórico, sujeito social, entender que esse é um espaço de debate, é um espaço de tribuna, um espaço de assembleia, em que a gente pode colocar temas que são de interesse coletivo em discussão. Inclusive, você já até deu umas pistas sobre o segundo ponto, né, que seria essa diferença entre o teatro épico e o teatro dramático. Agora, é importante a gente trazer esse assunto, porque a gente está... Bom, o teatro dramático domina muitas das vezes, né? E é importante também, nesse sentido, a gente estar ampliando os nossos leques e dentro da proposta que a gente vem desenvolvendo aqui na série, pensar que o teatro não é uma coisa só e existem outras possibilidades de se fazer e de se pensar no teatro. Uma delas é o teatro épico. Natália? Ana? Sim. Porque em relação a isso, aí eu queria aqui fazer a minha primeira citação em relação a isso que você falou, que eu acho muito bom, assim, muito importante para a gente pensar que o teatro não é uma coisa só. O Émile Zola, que foi um crítico teatral e um teórico também, na verdade, a citação está no livro do Bernardot, eu vou até mostrar aqui para você, ó, O Teatro e Sua Realidade, mas é num texto que ele está falando sobre o Zola, que ele chama o Zola de um crítico novo. E o Zola, ele fala o seguinte: o teatro, aí está o argumento da crítica. Teatro é isso, teatro é aquilo. Ai, meu Deus, não vou parar de repetir. Eu vejo muitos teatros, não vejo o teatro. Toda vez que alguém quiser encerrar-vos num código declarando isto é teatro, isto não é teatro, é preciso responder decididamente: o teatro não existe. O que existe são teatros. E eu busco o meu. Isso, acho que a gente tem que entender que existem teatros, existem formas de se fazer teatro, e a gente precisa entender que tipo de teatro nos interessa fazer. Que tipo de teatro eu, como artista, quero fazer. Que tipo de debate eu, como artista, quero levar para a cena. Que tipo de reflexão eu quero levar para o espectador. Então, que tipo de relação também eu quero estabelecer com o espectador. Porque aí a gente também entra nessa questão, né, do qual a diferença do teatro dramático para o teatro épico. E aí tem uma questão formal mesmo, né, que interfere nessas outras questões. Porque o teatro dramático, se a gente for falar formalmente, aí pegando um conceito lá do Peter Zonde, na teoria do drama moderno, quando ele fala que o teatro dramático, né, é uma ação no presente intersubjetiva. O que ele está querendo dizer com isso? Vou falar de uma forma mais simples, né? Porque a gente entende o teatro dramático também, só vou voltar um pouco antes, como um teatro que trabalha com 3 unidades, né? Unidade de ação, de tempo e de espaço. A Ana falou que já trabalhou um pouco com teatro dramático com o grupo, talvez tenha passado por isso. E o que seria a unidade de ação no presente intersubjetiva? Né? Seria uma ação
que se desenvolve num tempo presente, num tempo determinado, que tem início, meio e fim, numa relação causal, ou seja, uma ação gera outra ação, que gera outra ação, numa relação de causa e efeito, passando por um clímax até um fechamento, né? Se encerra essa ação. E no tempo presente, né, como eu falei, num tempo determinado, intersubjetiva, porque intersubjetivo seria uma relação entre sujeitos, uma relação dialógica. Então, enquanto forma, o teatro dramático ele tem uma estrutura dialógica, uma estrutura em diálogos, né? Só que essa relação fechada e privada, ela, de alguma maneira, exclui o quarto criador, que é o espectador, porque ela estabelece uma relação entre os sujeitos da cena. E aí, quando a gente pensa no teatro épico, a gente está falando justamente de quebrar essas características. O teatro épico não trabalha com essa lógica de causa e efeito, formalmente. O teatro épico, ele se compõe de fragmentos, né? O que eu quero dizer com isso? As cenas ou os quadros no teatro épico, eles possuem uma certa autonomia, uma em relação à outra. Elas não necessariamente têm que ter uma relação de causa e efeito direta uma com a outra. Elas têm sua própria autonomia, elas são um fragmento dentro daquele espetáculo, daquela dramaturgia. É claro que existe também peças épicas que são construídas por meio de diálogo, mas o que a gente, né, deve pensar é que ao trabalhar com esse material, a gente, quanto ator, a gente precisa trabalhar numa lógica não dialógica, para a gente poder incluir o nosso quarto criador nessa relação. Então, quando a gente fala da quebra da quarta parede, a gente não está falando só de uma ruptura no espaço, né? Porque tem teatro que é feito em arena, que é feito como a própria Mandrágora, por exemplo, poderia, mas em que os atores não estabelecem uma relação com o espectador. Uhum. Então, isso não é só a forma, né? É a forma dramatúrgica, mas como que no espaço você também trabalha com o teatro épico. Então, não é só, quando a gente fala de romper a quarta parede, não é só mudar o espaço ou sair da caixa cênica, né? Mas é também estabelecer essa relação com o espectador. E aí, essa relação deixa de ser intersubjetiva e o trabalho do ator épico acaba sendo um trabalho mais próximo de um narrador, de um argumentador, de um ator que se coloca naquele lugar, não vivendo um personagem psicologizado, com emoções que você inventa ou encarna. Na verdade, o ator, ele está dando voz àquele personagem, mas, na verdade, ele está colocando a sua própria voz, ele está colocando o seu próprio argumento. Então, quando a gente pensa no ator épico, no teatro épico, a gente está pensando nesse ator presente, nesse ator que tá levando aquele texto e aquela narrativa para o espectador. Né? Então, essa lógica também se desconstrói em relação ao teatro dramático. E aí eu tinha falado também da unidade de tempo e da unidade de espaço, que no teatro épico também cai por terra, porque o teatro épico, até pelas suas temáticas, né, por trazer temas mais históricos, mais políticos, mais complexos para a cena, ele não cabe no tempo presente. Ele olha para o futuro, ele olha para o passado, então ele trabalha o tempo mais fragmentado, sem se preocupar se em determinado momento a cena se passa em um ano e no outro ano, ou se está se falando de um século e daqui a pouco a gente está questionando o nosso momento histórico. Não é uma preocupação, né, que isso esteja fragmentado, assim como o espaço. Né, o espaço, ele também se transforma, e não necessariamente o cenário se transforma, mas a discussão sobre aquilo, né? Mas eu acho que o mais importante, assim, para a gente falar, né, das diferenças entre o teatro épico e o teatro dramático, é isso, Ana, a gente pode ir por diversos caminhos, né? A gente pode
colocar esse contraponto por uma perspectiva histórica, por uma perspectiva das tradições de cada um desses teatros, por uma perspectiva, né? E é o que você disse, na verdade, a gente ainda a gente ainda tem um domínio na cena do teatro do tipo dramático, né? Na cena teatral como um todo, assim. São poucos os grupos ou coletivos que trabalham com teatro épico de forma contundente e estudando isso a fundo, porque eu acho que isso é muito importante assim, para a gente pensar também que fazer teatro é estudar muito, né? Eu acho que isso acaba... eu vou acabar entrando um pouco no que seria a sua terceira pergunta, com que você certeza. tinha me Com provocado. certeza. Porque, assim, fazer teatro... Bom, aí eu volto à minha citação. A gente pode fazer o teatro que a gente quiser, mas fazer um teatro consciente, fazer um teatro... eu não vou nem chamar de profissional ou amador, porque eu acho que essas palavras são bem problemáticas, assim, são muito polêmicas e eu acho que a gente pode discutir por diversas formas, mas para a gente pensar o teatro que a gente quer fazer enquanto um ofício, né, enquanto nosso ofício, a gente como trabalhador do teatro, como artista que quer se colocar no mundo e na sociedade por esse viés, por essa perspectiva, é a gente estudar muito o teatro, mas, de fato, quando a gente entender que tipo de teatro a gente quer fazer, voltar na nossa tradição, entender o que é a nossa tradição, para a gente poder desenvolver também técnicas, porque a arte também é técnica, o teatro também é técnica. Então, é importante a gente entender o que a gente faz, para a gente buscar as melhores técnicas para fazer o que a gente faz, os materiais que nos dão que nos dão mais subsídio para a gente trabalhar o que a gente quer trabalhar, né? E os aportes teóricos. Então, é um misto de coisas, né, que a gente precisa buscar. E aí a gente pode fazer essa diferença entre o épico e o dramático por várias perspectivas. A gente pode fazer pela perspectiva formal, pela perspectiva do conteúdo, pela perspectiva histórica, como eu falei, da tradição, dos pressupostos, e principalmente aí também pela perspectiva social, né? Assim, o que a gente quer discutir e como a gente se posiciona no mundo, né? Então, é importante a gente deixar claro na nossa arte, no nosso teatro, qual é o nosso ponto de vista, de que mirante a gente está falando, né? Então, se vocês tiverem interesse em ler esse texto que eu sugeri da Iná, vocês vão perceber o quanto ela fala da importância da gente assumir o nosso ponto de vista, o nosso mirante, e se colocar a partir dele, porque aí a gente vai estar avançando teoricamente no que a gente faz, e a gente vai estar prestando contas, né, à nossa herança intelectual no melhor sentido da palavra, né, não no sentido pejorativo, que muitas vezes é usado, mas de alimentação do nosso intelecto mesmo. E aí, nesse sentido, eu diria que não só por isso é importante estudar teatro, mas por isso é importante estudar, porque conhecimento é a nossa melhor arma de libertação, assim. Eu achei Sabe que eu voltei até no meu TCC, assim, para me dar umas pistas para ajudar que eu ia falar, porque como eu fiz o meu TCC sobre a companhia Ensaio Aberto, e aí também passa por um estudo do teatro épico e tudo mais, eu achei uma frase lá que fala justamente isso, né, que a gente usar a cultura como uma arma de enfrentamento de uma estrutura dominante. Então, o teatro da mesma forma, na cultura como um todo, mas o teatro da mesma forma, como a nossa arma de enfrentamento a uma cultura dominante, a um sistema dominante, a uma estrutura dominante, e que a gente possa se libertar e se expressar nesse lugar, né? Então, acho que por isso é importante estudar e se munir desses materiais para a gente poder também fazer as melhores escolhas, né? As que dizem mais respeito ao que a gente pretende construir, assim. Enquanto artista, eu falo sempre nesse lugar enquanto artista, mas enquanto sujeito social, né? Como alguém que está agindo na sociedade. O que você diria para quem está começando a estudar agora, para quem está chegando nessa área
agora? Você falou, né, que tem muitos alunos que são muito jovens e que estão interessados mesmo no teatro. Tem alunos que, às vezes, estão buscando no teatro algum tipo de escape, enfim. O teatro também pode ser tudo isso. Ele é realmente muito maravilhoso, porque ele pode ser tudo isso. Mas para quem quer realmente seguir, assim, que seguir uma estrada, né, ou trabalhar com teatro, viver de teatro, primeiro, saiba que vai ser difícil, mas vai ser difícil também fazer várias outras coisas. Então, não vamos tornar isso um problema. Mas eu acho que o mais importante, assim, e aí olhando para a minha trajetória, eu comecei a fazer teatro até um pouco tarde, assim. Eu tive uma formação primeiro em jornalismo, depois que eu comecei a fazer teatro, também por hobby, e aí eu comecei a me apaixonar e em determinado momento da minha vida eu senti uma necessidade de estudar teatro, né? De me munir desse conhecimento, dessas informações, porque eu estava só fazendo teatro, mas eu não sabia o que eu estava fazendo. Então, eu estava fazendo alienadamente, de uma forma alienada. Então, acho que é muito importante se desalienar. Essa é a primeira coisa, porque eu acho que é importante a gente saber o que a gente está fazendo, por que a gente está fazendo. E não é uma resposta fácil, rápida, é uma descoberta. Mas é muito importante estudar e cuidar do seu principal material, que é o seu corpo. Porque a gente, como ator, né, como artista, a gente precisa do nosso instrumento de trabalho, que é primeiro o nosso corpo. Então, tem que ter treinamento corporal, tem que ter um cuidado com a voz, tem que ter esse trabalho também, tem que pensar nisso também. E aí eu volto a falar para quem viu a Mandrágora, imagina, né, o tanto que a gente corria, subia, descia escada. Se você não tiver uma preparação física, você machuca seu joelho, você machuca seu pé e você não trabalha mais. Então, são duas coisas, né? Você cuidar da sua mente, trabalhar nesse lugar, se munir de conhecimento, buscar informação, buscar referência e trabalhar também o seu corpo. E é um ofício como outro qualquer, no sentido de que você precisa se dedicar, você precisa ter compromisso com o que você faz, mas o teatro não precisa ser chato, porque às vezes quando a gente está falando, fala do teatro épico, também um clichê que tem muito sobre teatro épico é que é um teatro muito sério, que só fala sobre coisas políticas e sérias, mas não é isso, assim, teatro também pode e deve divertir, deve ser um momento de prazer, mas um prazer que também gere uma reflexão, um prazer que também coloque o espectador para pensar, um prazer crítico, uma diversão crítica. Então, essa formação do pensamento crítico é muito importante para o teatro épico, né? E é por isso que ele tem tanta relação com, eu falo o tempo todo, a gente enquanto artista, enquanto sujeito, e pensando no teatro épico, né? Porque a gente se colocar mesmo na sociedade e trazer o espectador para essas discussões. Então, a gente precisa também poder se divertir e poder divertir o nosso espectador. E quem viu a Mandrágora viu que é um espetáculo super divertido, é uma comédia e é teatro épico, né? Então, depois eu queria até deixar essa provocação mesmo para os alunos poderem pensar, né, em algumas coisas que eu falei, o que eles viram disso na Mandrágora, e se for e numa próxima ida, né, que também tenham um contato com o teatro épico, também com essa característica mais séria, digamos assim, né, vou usar essa palavra, mas que não seja uma comédia, mas para perceber que há diferenças dentro do mesmo tipo de teatro, mas também as semelhanças, e onde a gente percebe a tradição, né? Que ela está justamente nos elementos que compõem esse teatro. E acho que é isso, assim, que eu poderia dizer. E viva o teatro, e vamos continuar fazendo teatro. É um momento muito difícil, assim, né? Porque o teatro é a arte do encontro, então a gente pode fazer muita coisa online, mas nunca vai ser igual estar na presença dos espectadores. O teatro é a arte da presença, né? É a arte do encontro, do olhar.
para o outro, dessa troca, dessa experiência coletiva. Então, a gente está sentindo muita falta, na verdade, né? Mas, enquanto isso, estamos estudando muito. Então, tem o lado bom aí que a gente está podendo se dedicar muito aos estudos também, Sim. As pesquisas, enfim. Bom, eu queria te agradecer por essa fala, por esse momento, por essa troca, pelo esse compartilhar de experiência. É muito importante para a gente estar em contato com outros artistas que estão pensando, que estão estudando, que estão criando, que estão em movimento, né? E toda fala que vai além da que os nossos alunos estão acostumados a ouvir é sempre muito agregadora. Tenho certeza que para eles foi uma aula importante, uma videoaula importante, e para mim também. É sempre bom estar ouvindo, conversando sobre aquilo que nos representa, sobre aquilo que nos interessa. Por isso, assino embaixo no que você colocou sobre a gente encontrar aquilo que nos representa, que nos coloca no mundo de uma forma mais concreta, né? Muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez, Ana. Eu espero ter contribuído aí um pouco para começar a ferventar aí os neurônios da galera para buscar um pouco mais sobre o teatro épico, que muitas vezes realmente a gente não é falado, até mesmo na academia, gente. Eu estou vindo, né, de uma graduação. É claro que se estuda o teatro épico, mas se estuda de certa forma. E muito do que eu aprendi do teatro épico, eu aprendi muito mais com o meu grupo de teatro, inclusive as referências teóricas assim, que mais me interessam foi dentro do meu coletivo de trabalho, né? A Companhia Ensaio Aberto Mídia tem 28 anos de estrada, eu que sou novinha lá, apesar de não ser novinha. Também procurem saber sobre a companhia, se vocês tiverem interesse em conhecer mais sobre o trabalho do teatro, sobre o teatro épico, sobre o nosso trabalho. A gente tem página no YouTube que tem espetáculo inteiro e vocês vão poder... É muito importante estudar vendo também, sabe? Às vezes a gente lê muita coisa, mas é muito importante, quando a gente fala de estudar teatro, assistir coisas, né? Ver coisas, porque a gente precisa exercitar o nosso músculo da imaginação também, enfim. E é importante a referência visual, né? Para o teatro é essencial. Então, fica aí a dica, procure nossas páginas, tem muita coisa legal lá. Eu agradeço imensamente a recepção, eu ainda estou estudando, um dia, quem sabe, poderei falar um pouco mais sobre isso com vocês, com mais profundidade. Um dia, quem sabe, você vem conhecer a nossa escola também. Nossa, adoraria! Nossa, não vejo a escola. Eu já falei que eu estou assim agora, louca para ir, né, passear por São Pedro para conhecer a escola, para conhecer a casa da Flor, maravilhosa. Então, verdade. Tem muita coisa boa que a gente também não conhece, está pertinho da gente, né? Maravilha, gente. Obrigada. Essa foi a última videoaula da série O Teatro Não É Uma Coisa Só. Em agosto de 2020, nós começamos um encontro aqui pelo nosso canal no YouTube para mantermos o contato com os nossos alunos, com você. Eu espero que a série tenha te alimentado nesses últimos meses. E hoje, para fechar com chave de ouro, eu vim aqui no Teatro Municipal Dr. Átila Costa para te lembrar que essa é a nossa casa. A gente se vê em breve, aqui e na Escola de Artes. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu joinha, compartilhe o nosso canal, pois esse é o nosso registro da memória da Escola de Artes. A gente se vê em breve.